Sabe, tem um ditado lá no Marrocos que diz assim: o mercado sem judeus é como o pão sem sal. É uma frase que, olha, captura a essência de um mundo que praticamente desapareceu. Um mundo de coexistência que moldou o Marrocos por séculos. Então, vamos mergulhar nessa história para entender o que acontece quando uma comunidade inteira vai embora. E, mais importante, o que é que fica para trás. Agora, imagina só a cena. Você está num oásis bem no meio do nada, no sul do Marrocos, isso em 2004. De repente, um motorista de ônibus grita isso aí. E o mais doido, não era para um turista, não. Era para o dono de um hotel ali do lado, um muçulmano chamado Omar. Era uma piada, claro, mas nossa, uma piada com peso histórico gigante, super complexo. Pois é, essa é a grande questão, né? Por que raios um cara no meio do deserto marroquino estava sendo chamado de Ariel Sharon? A resposta? Bom, ela revela uma história bem complexa. É sobre uma comunidade que, apesar de não estar mais lá fisicamente, continua presente, quase como um fantasma. Uma memória muito forte e, o principal, super politizada. Para entender esse quebra-cabeça, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Então, para a gente decifrar o porquê desse apelido, a primeira coisa é reconstruir o mundo que se perdeu. Entender como era essa teia complexa de relações que definia a vida de judeus e muçulmanos no Marrocos. Olha só esse número. Lá pela metade do século XX, o Marrocos tinha a maior comunidade judaica de todo o mundo muçulmano. A gente está falando de 240 mil pessoas. Era uma parte, nossa, vital da estrutura social e econômica do país. Oficialmente, o status dos judeus era de dhimmi. E o que isso quer dizer? Basicamente, eles eram considerados cidadãos protegidos, o povo do livro. Viviam dentro de um sistema bem complexo, mas que garantia segurança e o direito de praticar a própria religião. Mas, e sempre tem um mas, né? O ponto-chave é que essa proteção não significava uma relação de igual para igual. Tinha segurança? Sim, com certeza. Mas também tinha subordinação. Eles pagavam um imposto especial, a dízia, e existiam hierarquias sociais bem claras. Era um tipo de coexistência, com papéis muito bem definidos, sabe? Bem distintos. E olha, essa citação de um ancião de lá, ela resume tudo de forma brilhante. Era uma interdependência, uma necessidade mútua. Pensa bem, no mercado, os judeus eram os artesãos, os comerciantes, peças-chave. Em troca, os líderes muçulmanos davam a proteção. Era uma simbiose, uma relação que deu certo por séculos. Então fica a pergunta, né? O que foi que aconteceu? Como é que uma comunidade com raízes tão profundas simplesmente se desfez em tão pouco tempo? Vamos dar uma olhada nas forças que levaram a essa saída em massa. O contraste é chocante. Lembra daqueles 240 mil judeus? Pois é, hoje sobraram menos de 4 mil. 4 mil! É uma debandada gigantesca, tudo acontecendo em questão de poucas décadas. E não foi uma coisa só, sabe? Foi uma espécie de tempestade perfeita. Primeiro, a educação moderna, mais secular, começou a abrir a cabeça da juventude judaica para novos horizontes. Logo em seguida, em 1948, a criação do Estado de Israel surgiu como uma promessa, uma atração política e emocional muito forte. E aí, para fechar o cerco, veio a independência do Marrocos em 1956. Foi uma celebração para o país, claro, mas para minorias como os judeus, gerou uma baita incerteza sobre o futuro. Isso tudo nos leva ao coração da nossa análise. O que sobrou não é uma memória única, coesa. Pelo contrário, o que a gente vê são memórias completamente fraturadas e com uma divisão bem clara, uma divisão de gerações. A divisão é realmente profunda. De um lado você tem as gerações mais velhas. Para eles, a memória pessoal é cheia de saudade, sabe? Lembram dos vizinhos, dos parceiros de comércio. Agora, do outro lado, tem os mais jovens. Eles nunca conviveram com o judeu marroquino. A memória deles foi construída de outra forma, pela internet, pela TV e principalmente pelo filtro do conflito entre Israel e Palestina. Olha só o detalhe dessa lembrança. Não tem nada de política aqui. É algo prático, do cotidiano. É a memória da falta que o ferreiro faz, a falta do vizinho, de uma peça da vida diária que sumiu. É uma lembrança que vem da experiência real, sabe? Quase sem nenhuma carga política. E agora o contraste brutal. Essa outra citação de um universitário falando com o pesquisador mostra uma memória construída totalmente em cima de desconfiança e de uma narrativa política. Aqui, o judeu já não é mais o vizinho. Ele é um estranho, um possível espião, uma figura que não dá para separar do colonialismo e da política de Israel.
É como se a figura histórica do judeu marroquino, aquele artesão, o comerciante, tivesse sido simplesmente apagada da cabeça dos mais jovens. E no lugar dela, o que entrou? Uma imagem nova, contemporânea e super politizada, a do soldado israelense. E é exatamente por isso que aquele cara lá no deserto, o Omar, podia ser chamado, mesmo que de brincadeira, de Sharon. Bom, diante desse cenário, com essa memória toda fraturada, fica a pergunta: será que é possível consertar essa ruptura? Existe algum esforço hoje para tentar recuperar essa história tão complexa de convivência? E a boa notícia é que sim, existem. A gente vê hoje no Marrocos um movimento bem consciente para lutar contra essa amnésia histórica. Tem desde museus que colocam peças da cultura judaica e muçulmana lado a lado, até festivais de música que celebram justamente a herança artística que eles têm em comum. É uma tentativa clara de lembrar. No fim das contas, a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que todos esses esforços para resgatar um passado em comum são suficientes para superar as divisões de um presente tão, mas tão politizado? Olha, essa é uma pergunta que não tem resposta fácil e que está bem no coração do que é ser marroquino hoje.